Vou falar, quem geralmente chega com tanto poder assim como o Arthur Lira, acaba metendo os pés pelas mãos. Foi o que fez o Rodrigo Maia depois de um tempo. Então esperemos aí para ver a soberba do Arthur Lira, se ele ficar com tal soberba porque teve muitos votos, derrubá-lo aí nos próximos anos, nos próximos meses. Tá, enquanto isso, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco não tem uma tarefa tão fácil quanto Arthur Lira. Tem um candidato bolsonarista no Senado, que é o Rogério Marinho. Rogério Marinho estava tentando angariar ali votos de uma direita que até chegou a ficar contra o Bolsonaro, mas que na hora H são fascistas da pior espécie. Então ele conseguiu ali apoio do Republicanos, partido que tem a Damares, partido da Igreja Universal, e do PL, que é o partido oficial do bolsonarismo. O PL já é o partido dele, e do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, por acaso, no Senado. Esses três partidos juntos não têm uma bancada muito grande para fazer frente ao Rodrigo Pacheco, mas conseguiram apoio também do PSDB. Inclusive, dois senadores que na CPI da Covid, esses realmente usaram a CPI para palanque. Teve muita gente que estava ali na CPI e que estava na CPI para ir para cima do governo Bolsonaro mesmo. Digo, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, vários outros. Ok, e tinha gente que usava a CPI para palanque, gente que não ajudava muito na investigação, mas ia lá para fazer discurso e fingir que era a favor da democracia, contra o Bolsonaro. Um desses, Alessandro Vieira. Outro desses, que também não fazia muito palanque, que nem para isso ele é muito bom, Isalci Lucas, dois senadores do PSDB. Os dois anunciaram que vão votar no Rogério Marinho, no bolsonarista, né? Então Alessandro Vieira, aquele que era puxa-saco número 1 do Sérgio Moro, cravou 17 na urna, ou seja, o cara que tá ligado ao fascismo mesmo. Durante a CPI ele estava tentando se pintar como um cara anti-bolsonarista, mas chega na hora H, ele quer o candidato do Bolsonaro. O Bolsonaro está postando todas as suas fichas nisso aí, por quê? O presidente do Senado é quem pode pautar impeachment de ministros do STF. O impeachment de um ministro do STF jamais passaria no Senado, de um dos ministros que o Bolsonaro quer derrubar, Alexandre, Barroso, Lewandowski, jamais passaria no Senado, porque precisa de 2/3. Não teria 2/3 nem com o Bolsonaro presidente, sem o Bolsonaro ser presidente, muito menos. Tá, mas há uma série de mecanismos no Senado que pode ser utilizada para constranger ministros do STF. Mais do que isso, o presidente do Senado é quem pauta novas escolhas de ministros do STF. Então o Lula, quando for indicar o sucessor do Lewandowski e da Rosa Weber, ou a sucessora deles, e possivelmente do Barroso, que indicou que pode se aposentar antes, adiantar sua aposentadoria, e aí o Lula poderia indicar 3 ministros em vez de 2, só seria pautada a votação desse ministro se o Rogério Marinho quisesse. E ele pode simplesmente não pautar nunca, como aconteceu no governo Bolsonaro. O Davi Alcolumbre não pautou na Comissão de Constituição e Justiça o André Mendonça. O André Mendonça demorou quase 5 meses entre ele ser indicado e ele ser aprovado. Foi a maior demora da história. Nunca tinha demorado mais de 9 dias. Demorou 5 meses. Agora imagina ter um bolsonarista que fala, quer saber? Não vou pautar nunca. Fica 4 anos aí sem pautar isso. Do 4 anos, não, 2. Até a próxima eleição daqui 2 anos para a presidência do Senado. Imagina. Fica 2 anos com 1 ministro a menos no STF, depois sai a Rosa Weber, 2 ministros a menos no STF. Por 2 anos? Para quê? Para o Bolsonaro não perder de 9-2, ele perde de 7-2? É para isso? Então, é um problemão. O que aconteceu? Aconteceu que o bolsonarismo começou a fazer articulação, começaram a plantar muitas matérias na mídia, aproveitaram o fato de que a Folha virou porta-voz do fascismo brasileiro, o Estadão também, e que esses veículos de mídia têm jornalistas, não é jornalista, não é jornalixo, que são porta-vozes de terroristas e de golpistas. E aí eles começaram a falar, olha, o Rogério Marinho tem votos para ganhar, o Rogério Marinho está contando voto a voto. Chegou no nível que o Google começou a colocar o Rogério Marinho já como presidente eleito do Senado. O candidato que tem menos votos. Estima-se que o Rodrigo Pacheco vai ter no mínimo 45 votos. E que, no mínimo, que pode ter 50, 50 e poucos. Porque o Rodrigo Pacheco, durante a presidência dele no Senado, ele ajudava muito os senadores quando precisavam de verba e quando tinham problemas. Ele era um cara que ele ajudava todo mundo. Então estima-se que ele tem um número muito, muito grande de votos e que muita gente vai declarar apoio ao Rogério Marinho e na hora H vai votar no Rodrigo Pacheco. Tá. Do lado do Rogério Marinho, estima-se que algumas pessoas declaram apoio ao Rodrigo Pacheco, mas na hora H vão votar nele. Então tem essa aí, mas o favorito é o Pacheco. O que acontece é o seguinte. O candidato do Bolsonaro estava com a esperança de chegar próximo do empate e até aí de uma possível vitória, porém, os próprios bolsonaristas deram um tiro de canhão no pé, no próprio Bolsonaro. O Bolsonaro ordenou à sua bancada que fosse fortemente
para cima dos senadores para convencê-los a votarem no Rogério Marinho. O que aconteceu? Alguns deputados bolsonaristas começaram a divulgar telefone, e-mail, endereço de senadores que estavam indecisos ou que estavam apoiando o Pacheco. Alguns desses senadores constavam nas listas do Rogério Marinho como votos virados. Ou seja, gente que declarou voto no Pacheco, mas que na hora H vai votar no Marinho. Alguns dos senadores, eu vou te falar, 5 senadores pelo menos, foram extremamente assediados pelos bolsonaristas nos últimos 3 dias. Sofreram até ameaças de morte. Se você votar no Pacheco, você morre, não sei o quê. Mas o que aconteceu? Esses 5 ligaram pro Rogério Marinho e para os seus aliados e disseram: não voto mais em você. Em você, não. Por quê? O que aconteceu com esses senadores e com alguns outros é o seguinte, é o mesmo que aconteceu com muitos brasileiros na véspera da eleição. Lembra quando a Carla Zambelli saiu armada, correndo no meio da rua, atirando no meio da rua? E muita gente falou, caramba, é isso que é o bolsonarismo. Aquilo foi na véspera da eleição, aquilo foi um baque muito grande na campanha do Bolsonaro, quando não dava mais tempo de desfazer aquilo. Pois bem, lembra quando o Roberto Jefferson jogou granadas na Polícia Federal? Pois bem, muita gente ali falou, caraca, o bolsonarismo não tem limites. A gente não pode dar um voto de confiança neles, porque eles vão normalizar isso aí. Você não faz nada, a deputada simplesmente se sente acima das leis e se sente assim, ó, eu posso sair no meio da rua e atirar em você, te prender, se ela quisesse matar alguém e o Bolsonaro fosse reeleito, tinha uma chance grande de não acontecer nada com ela. Ela mata alguém no meio da rua, não acontece nada. Os senadores ficaram assim, peraí, meu, esse cara nem tá eleito e a tropa dele já tá me ameaçando de morte. Se esse cara for presidente do Senado, o que vai acontecer comigo? Esse cara com esse poder todo aí. Nananina não, aí ele vai usar esse poder pra quê? Pra ir pra cima do Supremo Tribunal Federal, que foi quem não deixou o Bolsonaro dar um golpe? Peraí, aí eu vou ter que ficar me humilhando pra esse cara? Que os apoiadores estão me ameaçando de morte? Nananina não, acordou muito senador otário, é otário mesmo. O fato de ser um senador da República não quer dizer que a pessoa não possa ser uma otária completa, ou um otário completo. No caso, otários, falando aí de homens. O que acontece? Os senadores acordaram e falaram, opa, peraí. Então sofreu um baque muito grande a campanha do Rogério Marinho, que tinha esperança de vencer, porque pelo menos, esses são nomes que estavam na lista dele. Eu vi alguns jornalistas falando o seguinte, olha, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Rogério Marinho dizem que tem listas de votos, assim na ponta do lápis mesmo. E o Rodrigo Pacheco diz que tem 52 votos. É o mínimo dele ali, 52 votos, pode chegar a 57. O Rogério Marinho diz que tem 41, mas que pode chegar a 46. Você fala, peraí, são 81 senadores. Em um tem uma lista com 57 e no outro com 46, a conta dá mais de 100. Tem errado, tem gente que está nas duas listas. Esses 5 estavam na lista do Rogério Marinho e já não estão mais. Você falaram, não, eu vou votar contra você, vou votar no Rodrigo Pacheco. Não vou aturar isso. Porém, outros senadores também podem. Eu vou falar numa decisão que eles, para o bolsonarismo ganhar, era voto a voto. Para o Pacheco ganhar, não estava voto a voto. O Pacheco, para ele, ali o que tanto o governo como o Pacheco acreditavam é o seguinte, a gente tem uma margem aí boa. Precisa uns 5 aí traírem a gente e irem ainda para o lado do Marinho, não irem para um terceiro candidato, para ter chance do Marinho ganhar. Não aconteceu, aconteceu o contrário. Então, olha, a casa caiu para o bolsonarismo. Todo o plano do Bolsonaro para os próximos 2 anos, eles apostaram tudo nisso nas últimas 2, 3 semanas. Todo o plano foi por água abaixo. Eu vou dar nomes aqui. Bia Kicis e Gustavo Geyer são os deputados que mandaram os seguidores. E Carlos Jordi, 3, mandaram os seguidores. Olha, vamos pressionar os senadores. Aí vão pressionar, dando endereço, telefone, dando todos os dados do senador. Aí os senadores foram ameaçados de morte. Que para o bolsonarismo, pressionar é ameaçar de morte. Ou você faz o que eu quero, a gente te mata. Que isso é bolsonarismo. Pronto, tá aí, ó. Mega tiro no pé. Lula deve estar rindo à toa. Veremos aí nos próximos dias o que vai acontecer. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos na luta. Falou!